Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Professor Pet. Esse que é o canal onde eu ajudo você a ter o seu filhote de cachorro educado pelo resto da vida. Meu nome é Alexandre Figueiredo, eu sou médico veterinário comportamentalista canino. E no tema de hoje é o seguinte: como saber se o cachorro ainda é filhote? Então tem muita gente que pega o cachorro, não sabe a idade dele direito, né? Pega da rua, pega de ONG, adota e tal, não sabe a idade, mas sabe que a princípio é um filhote ou quase filhote e tal, e fica naquela dúvida, mas como é que eu sei a idade dele e tal? É claro, tem uma questão de dentição, que a gente consegue fazer algumas avaliações, mas se você perceber algumas alterações que eu vou falar aqui, você vai notar que ele chegou na puberdade, ou seja, ele atingiu aí a idade adulta, né? Que são elas? Primeiro, no caso do macho. Se a gente pensa no macho, né, um animal que ainda não atingiu a puberdade, quando ele começar a ter a produção de hormônios sexuais dele aumentada, né, ou seja, ele vai estar ali de fato, né, se tornando um machinho, ele vai começar a ter algumas características, né, que, por exemplo, principalmente a marcação de território, ela vai acontecer se esse animal está na presença de outros cães, né, de outros machos, então ele vai marcar esse território dele com o objetivo de mostrar para os outros cães que ele está na área, que ele está por ali, né, mas também no caso de fêmeas e principalmente se essa fêmea estiver no cio. Então, se essa fêmea estiver no cio, aí que ele vai querer marcar tudo para querer mostrar que ele está por ali e tal, e sempre que possível ele vai dar um jeitinho, né, de tentar escapar. Então, muito cuidado também, né, se você tem um macho aí que mora em casa, que tem muro baixo e tal, que esse animal consiga escapar, porque se tiver uma fêmea no cio, ele vai tentar fugir, tá? Outra coisa, que o macho ele pode ficar mais agitado do que o normal, né? Nesse exemplo que eu dei aqui, né? Se você tem uma cadela no cio, e gente, não precisa ser do lado da sua casa não, tá? O macho ele consegue perceber uma cadela no cio, né, pelo olfato dele, que é muito mais apurado do que o nosso, até quilômetros de distância. Então, mesmo que ela não esteja na casa do lado, na casa da frente e tal, se ela está lá do outro lado do quarteirão, ali na outra esquina, entendeu? O seu animal ele já pode perceber pelo cheiro, né, que tem uma cadela no cio pela região ali. Então ele vai mudar o comportamento, ele vai ficar mais agitado, sim, vai ficar mais inquieto, pode latir com mais frequência também, além, é claro, de marcar mais território. O comportamento de monta é um pouco variado, ele pode ou não acontecer, né, vai depender de várias situações. Alguns desses comportamentos de monta estão relacionados aí à questão mesmo de dominância num determinado ponto, numa determinada situação ali. Não que o seu cachorro queira ser o dominante, o líder da matilha, não é isso, mas é para um determinado ponto, uma determinada situação, e muito provavelmente até com outros cães que ele queira fazer isso, né, para mostrar ali naquela situação, por exemplo, se tem algum brinquedo, né, se tem até o tutor mesmo, então ele pode querer montar nos outros para dizer que, olha, aqui não chega perto, que aqui agora quem manda sou eu e tal, mas aí vai para outras situações ali, não tem nada a ver. O outro cachorro, às vezes, que é o dominante da situação, é uma dominância pontual, não é uma dominância genérica, generalizada, né? Então, é só para ficar claro aqui, tá? Então, no caso da fêmea, já tem uma diferença, né? Aqui é mais fácil da gente saber, né, quando a fêmea fica adulta, porque ela entra no cio. Quando a fêmea entra no cio, ela muda o comportamento dela, ela fica mais manhosa, né, ela fica querendo ficar mais perto do tutor. Se ela não é um cachorro que fica muito perto com frequência, ela vai tender a ficar mais perto, ficar mais próximo, vai deitar, mostrar mais a barriga e tal. Então, ela vai ter esse comportamento, sim, de ficar mais carinhosa até com o tutor, tá? Ela pode, inclusive, fazer um ninho, né, já aconchegar, puxar uma almofada, um paninho num cantinho e tal, como se estivesse querendo fazer um ninho, dependendo da situação. Ela vai vocalizar mais também, principalmente se ela sabe, se ela percebe que tem cães ao redor ali, ainda mais, principalmente aí no caso, cadelas mais adultas que já tiveram alguma cruz alguma vez e já tem essa experiência anterior, mas ela pode vocalizar com o intuito de atrair os machos, ou seja, para avisar, ó, galera, tô aqui, então tô no cio, né? É como se fosse isso. E aí ela tende a vocalizar mais, principalmente se ela ficar sozinha, né? Às vezes com os tutores em casa e tal, ela pode não fazer esse tipo de comportamento, mas se ela ficar sozinha, como ela tá mais manhosa, é como se ela estivesse meio que chorando, avisando assim, gente, eu tô sozinha aqui, tô tão carente, sabe? Aquela coisa. Então, outra coisa que acontece com frequência é o corrimento vaginal. Quando a cadela entra no cio, ela tem esse corrimento vaginal, que não é menstruação, tá? Que fique bem claro aqui, são coisas diferentes. Mas ela vai ter esse corrimento vaginal, e isso é uma coisa que indica pra gente que a cadela está no cio também,
né? Então, além desses comportamentos aí, mudanças de comportamento que ela vai apresentar, esse corrimento vaginal é uma das coisas que chama mais atenção, inclusive, dos tutores, principalmente no primeiro cio, né? Porque a cadelinha, às vezes, está sentada no sofá, na caminha dela, a caminha dela é clara, aí quando ela levanta, tem uma pocinha ali, aí a pessoa, uai, o que é isso? Será que ela fez xixi e tal? Aí começa a perceber que a vulva está ali com uma gotinha na ponta da vulva, se tiver pelos na vulva também, esse pelinho fica grudado ali e tal. Então, o proprietário, né, o tutor, consegue perceber essa alteração por conta dessas características, né? Pinga no chão, se tiver um chão branco, mais fácil de ver, né? Na caminha suja e tal, o pelo fica grudado ali, então é mais fácil. Além disso, também ocorre um inchaço da vulva, né? A vulva fica entumecida, e até por isso que tem esse corrimento vaginal, tá? Esse corrimento vaginal tem a ver também com esse edema que acontece na vulva aí, tá? Então a vulva ela vai ficar maior, ela vai se desenvolver mais nesse período aí, e depois ela regride de tamanho novamente, tá bom? Então é um outro ponto que a gente vai observar na fêmea. Agora, eu botei aqui lamber a vulva de propósito, por quê? Tem algumas cadelas que são muito limpinhas, né? Que são as cadelas que elas simplesmente elas percebem que está suja ali atrás, né, na vulva, e elas lambem. Então pode acontecer de ter o cio silencioso, porque a cadela lambe a vulva, não deixa vestígio, né, dessa secreção, né? Porque quando ela percebe que está ali incomodando, ela já lambe, e acaba que você não percebe, ou ela tem um corrimento com uma menor quantidade também, e aí que está o ponto. Se você não perceber isso, né, porque como eu falei, o que chama a atenção primeiro do tutor é o corrimento. Se a cadela ficar lambendo, o que você vai perceber? Você vai perceber justamente isso, vai perceber que ela vai aumentar essa frequência, né, de lambidas na vulva, né, que é uma coisa que de repente ela nem fazia e começou a fazer. Então, se ela começar a lamber a vulva, é um dos sinais que ela pode estar no cio. É claro que ela pode estar com uma vaginite, uma cistite, outras coisas, mas aí teria que investigar com o veterinário aí, fazer algum exame para ver o que pode estar acontecendo. Mas se ela começar a lamber a vulva, fique atento aí, porque se ela estiver nessa faixa, né, de 8 meses, 10 meses, dependendo do porte da raça dela, como a gente já viu aqui, ela pode estar entrando no cio pela primeira vez, tá bom? Então, um ponto importante também a se considerar.